Então, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Que a paz, que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver em mais essa noite. E que nos encontramos nessa seara, buscando refletir, lembrar do Mestre Jesus, nesses dias tão especiais, né? Em que relembramos a sua trajetória, a sua vinda até o nosso orbe. Então, para a gente iniciar as atividades da noite, vou ler uma pequena mensagem do Espírito Emmanuel, que tem como título Basta Lembrar. Se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Então, meus irmãos, vamos nesse instante elevar o nosso pensamento em oração, buscando a sintonia com as equipes espirituais, com o nosso anjo guardião, com a luz espiritual do Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia nesta seara, nesta escola abençoada, por todos os ensinamentos, orientações, testemunhos, que aqui nós temos a oportunidade de aprender, de visualizar. Obrigado por essa equipe espiritual que está sempre conosco, nos inspirando, orientando os nossos passos, prevenindo-nos quanto a percalços do caminho, protegendo-nos de todas e quaisquer energias que estejam distantes do bem. Obrigado, Senhor, por todas as circunstâncias em que a Tua inspiração, que a Tua energia nos fortaleceu e continua nos fortalecendo todos os dias. Nos encontramos aqui para refletirmos em torno do Teu Evangelho, que possa a Tua inspiração chegar a cada um de nós, trazendo-nos o entendimento, a orientação segura, para que os Teus valores e a Tua palavra, o Teu ensinamento, possam chegar a cada um de nós. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar este tema dos testemunhos. Uma época, como eu falei, que a gente relembra o nascimento do Cristo aqui no plano físico. Jesus que representou uma nova era para a humanidade, porque veio testemunhar a lei divina. Veio viver a lei divina na sua plenitude, na sua completude. Então vamos trazer um pouco algumas reflexões, especialmente do Espírito Emmanuel, para que a gente possa aproveitar esta época e encontrar algumas questões para pelo menos meditar um pouco mais. E a primeira reflexão que a gente convida para que a gente possa fazer é essa pergunta: quem sou eu quando o mar está revolto? Porque é muito fácil a gente se dizer cristão, a gente se dizer alguém que comunga dos valores, da exemplificação do Cristo aqui na Terra, quando o mar está calmo, quando o céu está azul,
quando nada está diferente daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente entende como ideal. É claro que o ideal dificilmente ocorre, mas existem os períodos de calmaria, né? Que as coisas estão fluindo com certa naturalidade. Mas a questão é, como eu me comporto quando chegam as tempestades? Quando o mar da vida se transforma em algo violento, algo difícil de controlar? Quando as coisas não saem como eu gostaria que saísse? Quando pessoas que me envolvem, pessoas, seja na família, no ambiente de trabalho, me trazem desafios para a minha paz, desafio para a minha tolerância, desafios para o meu espírito de perdão. E a gente tem que estar sempre buscando fazer essa reflexão, porque se eu não me der conta de quem eu sou nas horas que a vida me convida a testemunhar o Cristo, é porque eu não estou aprendendo as lições que a vida está me convidando. E irmão X vai nos dizer: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições. Obviamente, as lições são gradativas e de acordo com a capacidade de cada um de nós de assimilá-las. Para uma criancinha, a gente não vai trabalhar com matemática avançada, porque ela não tem condições ainda de entender. Mas para aqueles que já se matriculou na universidade para o curso, nós vamos trabalhar as lições mais apropriadas. E assim é também na vida. E se a gente olhar os grandes missionários do Cristo, todos eles passaram por enormes desafios. Daqueles testemunhos que você pensa, meu Deus, se eles que são amigos de Jesus enfrentam esses dissabores, o que será de mim, que ainda estou distante dessa compreensão mais perfeita da vontade do Cristo em nossas vidas? E eu escutava uma palestra de um confrade espírita, e ele lembrava de um depoimento do Chico, em que o Chico disse que o espírito mais iluminado que ele já tinha visto no plano espiritual, de alguém que veio até ele, foi certa vez quando Emmanuel trouxe um espírito que havia sido um soldado romano, e era um soldado convertido ao cristianismo. E após a crucificação, houve aquele fato do túmulo estar descoberto e o corpo de Jesus havia sumido. E os próprios companheiros desse soldado colocaram a culpa nele, que ele havia sumido com o corpo de Jesus porque ele era cristão. E ele foi então torturado, porque eles queriam saber onde estava Jesus, onde estava o corpo. E ele disse então que Jesus estava no seu coração. Aí, como uma forma de vingança, eles abriram o peito dele e arrancaram o coração e o mataram. Mas é interessante que o Chico vai dizer que do peito desse espírito saía tanta luz que ele olhou pela janela assim, e espiritualmente, todo o quarteirão era iluminado. Foi o espírito mais elevado, assim, do ponto de vista da luz espiritual, que ele havia presenciado. E nós temos uma tendência a achar, não vamos falar nesses sacrifícios que hoje até nem são mais exigidos,
que a gente pode professar a nossa fé com tranquilidade, ninguém nos causa nenhum transtorno por causa disso. Mas a gente tem uma tendência a evitar os testemunhos, evitar os sacrifícios morais, quando eu tenho que, às vezes, controlar a minha boca e ficar quieto e não retrucar algo, quando eu tenho que mastigar o meu orgulho e perdoar alguém que ofende o meu ego. A gente tem uma tendência a achar que quando o vento não sopra a meu favor, é porque algo está errado. E às vezes são convites e oportunidades que a espiritualidade nos dá para que a gente dê os pequenos testemunhos diários de alguém que está buscando essa harmonia com Jesus. Então Emmanuel nos diz: Jesus gravou os seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. E até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Então o convite que se faz, que a espiritualidade constantemente nos lembra, e Emmanuel, nos seus diversos livros, nos fala isso de vários ângulos, é para que a gente viva o conhecimento espiritual que a gente já tem. Que a gente se esforce para transmitir esses valores do Cristo no nosso dia a dia. Às vezes, são pequenas atitudes que o outro vai perceber em nós a presença de Jesus. E falando em testemunhos, eu gostaria de recordar o testemunho de Joana de Cusa, que foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles, né, que é quem dá o nome à nossa casa espírita. E Joana de Cusa, ela era, como vocês devem conhecer, ela era casada com o Cusa, que era o seu esposo, e era um intendente de Antipas. Tinha um cargo político naquela região, e ela tinha bastante divergências com o seu esposo, porque ela acompanhava as pregações de Jesus lá no lago de Cafarnaum. Ela era cristã, ela tinha os valores e a presença de Jesus muito vivas no seu íntimo. Já o seu esposo era um homem do mundo. Ele vivia para as facilidades da matéria. E ele se equilibrava entre os interesses do Sinédrio e os interesses do Império Romano para manter as suas posições, as suas facilidades no mundo político. E ele, nesse ponto, por isso ele detestava falar em Jesus, falar sobre os valores e as mensagens do Cristo. E ela tinha uma tendência, uma tentativa de discutir com ele, de impor a sua visão, que sabia ser mais purificada, mais elevada. E um dia ela vai conversar com o Cristo sobre isso. Mas o Cristo vai dizer para ela: volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E assim ela fez, mesmo com aquele homem difícil ao seu lado, ela procurou olhar aqueles pontos onde ele já desenvolvia certas qualidades. Depois surgiu um filho desse matrimônio. Só que dali a alguns anos, pelas mudanças dos ventos políticos, o seu esposo caiu em desgraça. Perderam todo o patrimônio, perderam todo o benefício social que eles até então tinham. E ele, por isso, fica doente e desencarna, e morre, cheio de dívidas. E a Joana de Cusa, então, vai sair daquela posição de conforto material
para uma posição em que ela se sujeita aos afazeres domésticos, a prestar serviços para as pessoas, para ter o pão de cada dia e criar o seu filho. E também auxiliar a inúmeras pessoas com a orientação da fé cristã, fazendo aquela caridade que lhe era possível. E os anos passaram, né? E Humberto de Campos vai dizer, então, e eu vou trazer aqui um pouco do texto, porque ele é belíssimo na sua expressão, que no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era o seu filho. E interessante que o seu filho não tinha a mesma fé que ela. E naquele momento em que ele viu que eles iam ser mortos, ele pede a ela: mãe, repudia a Jesus, não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E imagina, aquilo era como que uma espada cravada no seu coração. Porque ela relembrou toda a sua história de vida, os esforços que ela fez para criá-lo, para que ele crescesse. E qual a mãe que quer ver o seu filho ser morto? Porque ele não era cristão como ela. Mas Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência, o lar, as horas de ventura, os desgostos domésticos, os fracassos do esposo, a sua morte, a sua viuvez. E aí ela lembra, em seguida a esses apelos do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Então, possuída de uma força sobre-humana, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E quantas vezes a gente tem dificuldade de abdicar de certas facilidades, mesmo que elas não sejam adequadas, vamos dizer assim, à lei maior. Às vezes é alguém que erra um troco ao nosso favor, ou a gente vê que a pessoa perdeu algo e a gente não vai lá devolver. Às vezes é uma causa que a gente sabe que é injusta, mas como é a nosso favor, a gente vai atrás. Enfim, quantas vezes a gente vai além do que seria o nosso direito, porque isso nos traz um benefício. E a gente deixa os nossos valores abafados. E aqui no caso de Joana, ela dedicou, testemunhou a própria vida em favor do Cristo. E aí quando o soldado começa a colocar o fogo para atiçar aqueles materiais incandescentes para queimá-la, ele ainda pergunta para ela com sarcasmo: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E aí a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Eu já li isso várias vezes e eu não deixo de me emocionar. Porque essa é a fé que supera qualquer obstáculo.
Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então Emmanuel nos diz: saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. E Amélia Rodrigues nos diz: somos os construtores de um mundo de paz e de confiança. E é indispensável que vivamos essa realidade no período que antecede, a fim de que aqueles que nos não compreendem se sintam atraídos pela nossa alegria de viver e de amar. Então nós temos o privilégio de sermos cristãos. E eu diria o privilégio de sermos espíritas. O privilégio de compreendermos esse Evangelho de Jesus nas suas minudezas, nos seus detalhes. E aí o convite para que a gente viva nessa alegria, nesse reconhecimento, fazendo o nosso melhor. Então diz o irmão X: na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Cada um de nós é convidado todos os dias a essa transformação para melhor. E o Espiritismo, o Evangelho, as circunstâncias da vida são todas ferramentas que são colocadas à nossa volta. Mas cabe a cada um de nós pegarmos essas ferramentas e executarmos esse trabalho de transformação íntima. Esse trabalho é individual. Ninguém fará por nós. E Joana nos diz: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. E não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Então o convite não é esse testemunho grandioso dos grandes missionários. É o testemunho simples dos pequenos gestos de gentileza, de candura, de trazer através do nosso olhar, da nossa palavra, algo de bom àquele irmão que passe pelo nosso caminho. E para encerrar, eu queria trazer aqui um vídeo que já é conhecido, mas que eu acho sempre bom relembrar, porque são testemunhos de alguém como o Chico Xavier, que foi um grande discípulo, um grande missionário de Jesus. E nesse vídeo ele vai contar a história de Valéria, e que é uma história que vai envolver caridade, gratidão, redenção espiritual. É um vídeo de cerca de 10 minutos, que foi numa entrevista do Chico para a Hebe, no Natal de 1987, mas que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração,
a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda. A moça, de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho e eram diversas casas e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. Num sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força, mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei: Dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos, e ela está bem medicada. Eu falei assim: tá bem, então agora, em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Íamos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei: Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, mas não falava. Eu falei: Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora ou da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos. Lembre de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo: Jesus, fala Jesus. Aí ela falou: Zozuzo, Zozuzo. Eu falei: meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora ver. Ela com muita febre, mas ficou satisfeita. Falou: Zozuzo, Zozuzo. Eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos. Eu falei: ela vai melhorar. Ela está falando de Jesus, Dona Laura. Nós todos muito alegres, ela sorrindo, mas desinteressada do bolo que tínhamos levado, a febre muito alta. Eu falei: Valéria, repete, eu estou tão interessado, eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus. Fala Zozu, Jesus. Ela falou: Zozuzo,
Jesus! Mas dando todas as forças. Aí saindo assim, não, se Deus quiser, ela está muito melhor. Mas no outro dia, de manhã, chegou a notícia de Dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã, tinha desencarnado. Fomos para lá e tal, e lembramos muito aquela amiga que estava partindo, né? Nos comoveu muito. E sofremos bastante, porque ela era muito, muito querida. Ela era muito uma criatura que não falava, mas ela tinha gestos extraordinários. Mas os anos rolaram, os anos passaram. Eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarto. De um infarto que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá que entrava, era a única pessoa que entrava, para eu ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei, mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou e eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, você não está me conhecendo? Eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema de circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. Também a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela assim, eu sou uma das suas amizades, de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar, se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então falo o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o favor, fala o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, ah, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Ela foi Valéria, visitar. como você está bonita. Eu não mereço a sua visita. Eu disse, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. E pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Linda história, né? Então, meus irmãos, vamos novamente elevar o nosso pensamento nesse clima de paz, de harmonia espiritual. Agradecidos ao Mestre Jesus
por mais essa noite de atividades, de reflexões, pelas luzes espirituais que descem a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, que possam também receber esses quinhões de paz, essas energias de saúde física e espiritual. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, com dificuldades na sua matéria, que possam receber energias de fé, de esperança e de saúde. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles irmãos que ainda se encontram distantes do bem, que possam as tuas luzes, a tua inspiração, nesses dias especiais, que possa a tua presença propiciar o despertar da vontade de mudança de rumos, da vontade de superação dos tempos de trevas e o início de uma nova fase mais harmonizada contigo, com os teus valores, com os teus ideais. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória, Santíssimo Deus e Pai Celestial. Então, nossa boa noite a todos os irmãos, possamos retornar aos nossos lares com essas vibrações de paz e de harmonia espiritual.